Olá, construtores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, construtores, eu quero fazer um vídeo hoje aqui para mostrar para vocês uma forma que foi finalizada aqui para um cliente, uma forma que eu devia para esse cliente já há um tempinho, que é uma forma bastante complexa na parte de dobras, né? E aí esse material veio fora de medida, retornou para o corte e dobra para que fosse refeito, até que a gente conseguisse chegar num molde com qualidade, né? Isso daqui é uma forma para um bloco de 9 por 19 por 39. E esse é um bloco estrutural. Ele é um bloco difícil de se ver. É muito mais comum a gente ver blocos de 14 estruturais. Os blocos de 9 são pouco difundidos e também pouco utilizados. Mas esse cliente já tem a forma para blocos de 14, e aí eu topei pegar o pedido para poder fazer a forma para ele, já que ele tem um molde nosso lá e gostou do molde e queria ter o bloco de 9 também, né? Então eu fiz questão agora de não pintar essa forma, porque eu quero que você veja. É legal quando você olha uma forma sem pintura, porque você consegue enxergar aonde está o trabalho, aonde estão as soldas, aonde são as junções e aonde está o trabalho de acabamento para chegar num molde com qualidade, um molde sem rebarbas, um molde com acabamento fino. E aí quando a forma não tem a pintura, qualquer defeito que ela tenha se apresenta com mais facilidade, porque você não tem aqui a maquiagem, a pintura. Quando o molde, mesmo que ele tenha algum defeito na construção, quando ele está pintadinho, já muda um pouco o aspecto e às vezes você não consegue enxergar possíveis defeitos numa forma, né? Quando a forma está pintada, ela já chama, já enche os olhos pela pintura e aí você de repente não consegue enxergar detalhes de uma forma e não consegue enxergar possíveis defeitos. Não estou fazendo esse vídeo aqui para falar de defeitos de forma. A minha ideia aqui é mostrar, inclusive para você, formeiro. Nós estamos passando por um período, né? Eu que trabalho com formas já há alguns bons anos, há pelo menos uns 7 ou quase 8 anos, eu já entrei nesse mercado com alguns outros fabricantes mais antigos, né? Mas eram poucos. Existia pouca gente que fabricava formas para uso manual, para fabricação manual de blocos. Naturalmente, ao longo do tempo, as pessoas vão vendo o produto, enxergando ali uma possibilidade de fabricar uma forma e também comercializar, e também vender essa forma. Ocorre que o último ano, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, após a pandemia, o período em que a gente teve a pandemia, muita gente desempregou, muita gente ficou sem trabalho. E o cara que tinha ali certa noção com solda e já acompanhava alguns vídeos na internet, dos vídeos que nós produzimos, vídeos que outros fabricantes produzem, fotos de anúncios, o cara enxergou ali a possibilidade de fabricar também algumas forminhas e vender. E isso é um processo normal, né? A pessoa que está querendo empreender, ela vai fazer uma análise de mercado e ver dentro do que ela consegue fazer, o que ela consegue produzir para poder comercializar. Ocorre que nesse período, durante esse tempo, muitos fabricantes fazem formas, às vezes não com material novo, como vocês estão vendo aqui, ó. Material novo, chapa de corte e dobra, chapa com procedência, chapa de qualidade, dobras bem feitas, dobras feitas por empresa especializada nisso, né? Com os raios devidos,
Material que chega com nota fiscal, forma que sai com nota fiscal, estrutura, mão de obra, salário, impostos. Tudo isso faz com que o custo para fabricar um produto se eleve. E aí, para isso, o preço de venda de um produto como esse também precisa acompanhar o custo e gerar alguma margem de lucro. E, naturalmente, quem está chegando no mercado, a pessoa está lá na garagem de casa, no quintal de casa, fabricando uma forma, às vezes com chapa nova, às vezes não, às vezes com chapa nova, mas sem uma nota fiscal, sai mais barato. Muitas vezes trabalhando sozinho, sem ninguém ajudando, sem ter a responsabilidade ou o compromisso de pagar um salário, gerar um salário para alguém, e essa pessoa entra no mercado ofertando um preço lá embaixo. Isso faz com que as outras empresas, os outros fabricantes, percam vendas. Deixe de vender, porque você, cliente, muitas vezes, você quer a qualidade, mas você não aceita o preço. Muitas vezes você quer um produto que tenha bom acabamento, que tenha boas medidas, que tenha um raio interessante para você ter um bloco resistente. Você quer também um prazo, que o prazo seja cumprido no período certo, mas você não quer. Não vou dizer que não quer pagar o preço. Muitas vezes eu entendo que talvez é a falta de recurso para pagar o preço de um produto desejado. Como eu também almejo diversas coisas que muitas vezes eu não posso pagar por elas, e aí eu não as tenho. E aí a gente de repente procura um preço mais baixo no mercado, né? E com isso, as pessoas que começaram a fazer um molde ganham uma venda, ganham 2 vendas, 3 vendas, porque ele oferta um preço mais baixo. Ocorre que durante um determinado período, né, essa curva de vendas ela vai aumentando, até que num determinado momento, aquele cara que começou, ele vai precisar montar uma estrutura. Ele vai, às vezes, ter que partir para um salão maior, e aí entra um aluguel. Ele vai ter que contratar um ajudante, pelo menos, ou um soldador, um profissional para poder alimentar a linha de produção e ele atender a demanda dos pedidos que ele tem. Como os pedidos aumentaram, ele precisa produzir mais e mais rápido para poder atender a demanda que o mercado pede. E muitas vezes esse cara vai se deparar com a situação de que aquele preço que ele vendia uma forminha já não vale mais a pena para ele, porque o custo dele aumentou bastante. E aí ele precisa ou adequar o preço, né? Ou reduzir a estrutura, se manter pequeno para poder ofertar um preço mais baixo. Emitir uma nota fiscal gera impostos, você tem que pagar impostos, e tudo isso é custo que você adiciona no seu produto. Bem, não estou aqui para me lamentar de maneira nenhuma. Eu acho que o mercado está aberto para que outras pessoas entrem e também participem do mercado. Nunca fui contra a concorrência. Aliás, a concorrência ajuda você, que é o consumidor, porque tendo concorrência, existe uma briga, né? Existe uma gama de oferta maior por uma determinada quantidade de clientes. E aí quem está ofertando seu produto vai ter que ou melhorar muito na sua qualidade, ou melhorar muito no seu prazo, ou ter um preço mais baixo para poder ganhar o cliente. Então esse movimento de mercado é interessante para o consumidor, nem sempre interessante para o fabricante. Dito isso, eu queria mostrar para vocês essa forma que eu comecei apresentando, que é uma forma que tem um certo grau de dificuldade relacionado à largura que esse caneco, esse componente interno tem. E ele ele gera uma dificuldade desde a sua dobra, os raios que ela tem, e o grau que essa peça aqui precisa ter, até a soldagem, porque é um espaço muito curto, muito estreito para soldagem. E os moldes, os nossos moldes pelo menos, eles todos são soldados internamente,
para que você, quando estiver produzindo o seu bloco, não tenha aqueles pontos de solda externos aqui nesse... Alguns lugares chamam de picolé, outros chamam de caneco, outros de pirulito. Mas enfim, você não vai ter aqueles pontos de solda externos aqui que marcam o seu bloco. Então aqui, para você que está fabricando forma, entrega a qualidade para o teu cliente. Tá vendo? Capricho, acabamento. Isso aqui, ó, eu posso passar a mão aqui, ó, que não vai me arranhar em absolutamente nada. Não existe uma rebarba aqui, ó. Tudo muito bem acabado, sem cantos vivos, peça forte, tá? Alça resistente. Me desculpem, eu chacoalhei a bancada e caiu uma peça aqui. E aí é o seguinte, como o mercado para fabricar formas já não vale mais tanto a pena, já não é um mercado tão interessante, diante da briga pelos clientes, a quantidade de pessoas hoje fabricando formas com preço que muitas vezes, o preço de venda, não estou brincando, muitas vezes o preço de venda de um fabricante novo é basicamente o custo de fabricação de uma forma como essa. Existem disparidades e diferenças? Com certeza existe, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou em alguns próximos vídeos ensinar você que de repente quer fazer a sua forma e não tem nem o recurso para poder comprar uma dessas formas que estão custando menos. Então eu vou fazer alguns vídeos, como já existem vídeos aqui no canal, eu ensinando como se fabrica a forma, tá? Mas eu vou pegar alguns moldes, alguns poucos moldes que eu fabrico ainda, e vou ensinar você como montar a sua forma. E você que é fabricante e está inscrito nesse canal, acompanha também os vídeos, porque de repente você pode aprimorar os seus métodos. Você pode... Não estou dizendo que eu sou o rei da forma não, tá? Porque não sou. Existem vários fabricantes que fazem formas de qualidade, formas excelentes, formas bem estruturadas. Existe fabricante muito maior, que já está no mercado há muito tempo e faz um produto excelente. Não sou aqui o dono da verdade e nem o melhor formeiro que existe, não. Bem longe disso. Mas aqui, de repente, você que está começando a fabricar forma para oferecer no mercado, se você não é a pessoa que vai fabricar sua forma para o seu uso próprio, até mesmo você que está fazendo uma forma de madeira, porque é muito válido, viu? Se você começou a fazer sua forma de madeira, porque era o material que você tinha à mão, joia, excelente, parabéns. E dá para fazer bloco com uma forma de madeira. A única diferença que você tem é que a durabilidade dela vai ser menor. Uma forma fabricada em aço carbono pode durar mais tempo. Você consegue com ela fabricar muito mais blocos. Mas se você precisa de uma quantidade pequena de blocos, sua forma de madeira vai te atender legal. Mas mesmo assim, aqui você pode pegar alguns toques nos vídeos que eu vou fazer, ensinando como montar essas formas, que pode ser importante para você. Um deles, que muita gente não sabe, os componentes internos para a fabricação de uma forma com blocos manuais e até mesmo formas de máquina, eles têm um grau de saída, tá? Precisa se respeitar. Por exemplo, vocês conseguem enxergar, ó, que aqui a medida é mais fechada e ela vai se abrindo? Esse lado ocorre a mesma coisa. Então aqui existe um cone nesse caneco, que desse lado também tem. Aqui ela tem uma medida e ela vai reduzindo, que isso aqui auxilia na hora de você sacar essa peça de dentro da massa. Então esses pequenos toques, fiquem aí atentos, acompanhem nos vídeos, que você vai ficar sabendo. E aí de repente você aí pode ser um cara que entra no mercado para brigar com a gama de formeiros que já existe aí. Porque todo dia quando a gente entra no Facebook, no Marketplace, no OLX, no Mercado Livre, os meios de divulgação de produtos aí da internet,
você acha uma pessoa nova fabricando uma forma. Em diversos lugares do país. E muita gente boa, hein? Devo dizer, muita gente boa. Então, se você tá afim, entra aí, fica inscrito, porque você vai aprender a fazer uma forma e vai poder brigar no mercado também. Vamos abrir para gerar o mercado. Assim, todo mundo fabrica uma forminha e pode vender e gerar uma renda. Ou se você quer fazer a sua própria forma, também vai ser legal. Tá bom? Então fica aí, apresentado. Bloco estrutural de 9, 19, 39, tá? Medida vazado. Grande abraço para vocês e até mais.